Você se prepara para a tempestade, mas não consegue controlá-la. É angustiante. Em águas tranquilas, é fácil acreditar que você é o dono do seu destino, sabe? Eu sei como é, já encarei isso antes, venha o que vier. Mas a tempestade no mar é poderosa. Cada tentativa inútil de assumir o controle vai aos poucos dando lugar ao desespero, à exaustão e ao medo. Para acalmar a tempestade, eu teria de ser Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. E eu não sou nenhuma dessas coisas. Mas Jesus é. E se eu somente deixasse Ele ser Deus? E eu simplesmente confiar é a última palavra. Terça-feira nós fomos surpreendidos, com um ciclone, bomba, olha o nome que deram para o ciclone, e nos pegou de surpresa em muitos lugares. Acompanhando os noticiários, a gente consegue entender os estragos, principalmente nessa região nossa aqui da Grande Florianópolis, governador Celso Ramos, onde casas foram arrancadas, restaurantes destruídos, galpões. Eu lembro que eu estava em casa junto com a minha esposa, eu moro no 8º andar do meu apartamento, e eu lembro que nós corremos na sacada para fechar a janela, deu tempo apenas de fechar a janela, e aquele ciclone já veio com aquela velocidade. E como nós estamos alto, eu pude perceber telhados, partes de telhados sendo arrancados, principalmente de galpões mais velhos, de casas mais vulneráveis, casas mais velhas, com uma estrutura um pouco mais antiga. E foi muito triste o que passou ali na terça-feira, não só ali, como várias outras regiões. E na segunda-feira, quando o pastor Sérgio me comunicou que eu traria a palavra hoje, a gente sempre entra num processo de oração, dizendo para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer que eu traga como palavra, meditação naquele dia. E uma das coisas que aconteceu na terça-feira, enquanto eu estava na janela olhando para fora, eu não tive dúvidas, porque Deus falou muito forte no meu coração em relação àquele momento em que eu estava olhando aqueles telhados, parte de telhados sendo levantados pelo vento. Então eu queria falar um pouco daquilo que eu lembrei na hora. A primeira coisa que eu lembrei foi a passagem que está escrita em Lucas capítulo 6, então eu queria convidar vocês a abrir comigo Lucas capítulo 6, que nós vamos ver quanto é um pouco parecido com o que nós vivenciamos na terça-feira. Lucas capítulo 6, versículo 46, se você não trouxe, está projetado aqui, você que está em casa também pode acompanhar. O texto diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrajou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós pedimos ao Senhor agora a graça do Senhor, do Teu Santo Espírito, de nos dar entendimento, Pai, daquelas coisas que nós vamos refletir agora, Senhor.
nós vamos falar não a respeito de palavras de homens, não a respeito de pensamentos e conceitos humanos, mas nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que produz vida, a Tua palavra que restaura, que transforma. E nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, a nos fazer entender, Senhor, iluminar as nossas mentes para conhecer a Tua vontade a respeito desse texto, Pai. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante o contexto onde Jesus falou essa parábola. Nós sabemos do grande discurso, né? O Sermão do Monte, era um dos 5 sermões que estão registrados em Mateus, a respeito dos ensinos de Jesus para o seu povo. Então, a gente não sabe exatamente quanto tempo demorou o Sermão do Monte, quanto tempo foi de ensino da palavra a respeito de Jesus ali sentado em frente àquela multidão, ensinando princípios, doutrinas. É maravilhoso o Sermão do Monte, eu não sei se você já teve tempo para parar, estudar ou ler algum livro que fale a respeito disso. Você vai ver que o Sermão do Monte fala sobre bem-aventuranças, que é maravilhoso. O Sermão do Monte traz um ensino sobre a oração. Várias das devocionais do pastor Sérgio durante a semana estavam inseridas no Sermão do Monte. Então é um ensino profundo, é um ensino muito significativo na vida do homem, do ser humano, porque ela mostra a vida do reino de Deus. Ela mostra a diferença que é você viver para o mundo e viver para o reino de Deus. Jesus vem trazendo essa diferença através de cada ensino, de cada palavra que está contida no Sermão do Monte. E a última coisa que ele fala, o encerramento do Sermão do Monte, é essa parábola. Ele vem trazer uma parábola até certo ponto dura, porque ele estava falando o tempo todo a respeito do reino de Deus, e no final ele termina com essa palavra, trazendo para aqueles judeus que estavam ouvindo, e talvez outros também, grandes ensinos de esperança, ensinos de esperança na eternidade, esperança no reino dos céus, e de repente ele traz uma palavra que, ao meu ver, são palavras duras, e nós vamos ver um pouco sobre isso. Mateus também, o Evangelho de Mateus também fala a respeito dessa passagem. Também repete essa parábola, embora tenha algumas diferenças, é claro, porque vocês sabem que Mateus foi escrito pensando no povo judeu, nas necessidades do povo judeu, naquilo que eles precisavam compreender a respeito de Cristo Jesus. Então, Mateus capítulo 7, versículo 21, também vai trazer essa mesma parábola, esse mesmo ensino de Jesus, porém com algumas palavras diferentes, mas nada que envolva, nada que movimente ou mude o conceito, a essência dessa palavra. E Lucas capítulo 6, que não está falando para judeus, que tem como propósito falar principalmente para aqueles que eram gregos, aqueles que eram gentios, e Lucas usa uma outra linguagem, entendendo as necessidades, que não eram as mesmas, por exemplo, dos judeus, onde Mateus escreve. Agora é interessante notar que existe sim uma diferença de linguagem quando nós estamos olhando para uma construção, por exemplo, daquele tempo e a construção dos dias de hoje, né? É indiscutível a diferença que há entre uma construção nos dias de hoje. Eu sei porque eu já pude experimentar construir uma pequena casa e eu lembro das preocupações que eu tinha, das coisas que eu precisava pensar e principalmente do quanto elas são resistentes, né? Uma tempestade como aquela de terça-feira, muitas casas não tiveram nenhum tipo de dano. Isso é importante, entender a estrutura. Hoje existe uma tecnologia, existe uma engenharia, né, por detrás de tudo isso, mas naquele tempo não era nada disso. A maioria das casas da Palestina daquele tempo eram construídas, suas paredes eram feitas de barro endurecido, uma mistura de barro com pedra. Alguns eram feitos de pedra, mas unindo essas pedras com esse barro, com essa mistura de barro seco. O telhado era feito com uma mistura desse barro com palha. Olha o quanto isso é vulnerável, né? E alguns textos falam a respeito de salteadores que entravam nas casas, seja pelas janelas, pelas aberturas, pelo telhado. Por quê? Porque eram, sim, vulneráveis, muito vulneráveis. E alguns preferiam fazer as suas casas, por exemplo, próximas dos rios, né? Por que isso? Porque além de sustentar a água, sustentar a própria família, era um lugar bom para você criar o gado, né? Criar os seus rebanhos, e também para a agricultura. Olha como é bom você morar próximo do rio, mas tinha um problema muito sério. Tinha problema na época das enchentes, onde o rio subia, onde a maré subia,
e às vezes devastava todo aquele lugar, e as casas que eram feitas de maneira vulnerável, frágil, eram destruídas naquele momento. Então era um contexto totalmente diferente. Então olha quanto era importante e relevante a parábola que vai falar a respeito de construção, a respeito de alicerce, a respeito daquelas coisas que eram a segurança da casa, que eram aquilo que daria firmeza à casa, porque as casas em si eram muito vulneráveis. Então Jesus usa algo muito, muito próximo daquilo que eles entendiam, daquilo que eles vivenciavam na questão da construção, para poder se fazer entender qual era o propósito pela qual Jesus estava dizendo aquelas palavras. E nós vamos tentar entender um pouco melhor a respeito disso. A parábola conta a história de 2 homens. E nós vamos usar a expressão lá de Mateus, que fala que um homem era prudente e o outro homem era insensato. E muitos de vocês já conhecem essa história, talvez muitos de vocês já ouviram, poucos talvez estudaram profundamente para entender. Aí você olha para essa imagem e pensa, não, mas não é bem isso. Não é bem exatamente isso que a parábola fala. A parábola fala outra coisa. A parábola fala de uma casa construída sobre a rocha e a outra casa construída sobre a areia. Talvez fique mais parecido com o que você imagine essa imagem, não é? Guardados os exageros, né? Mas talvez o que mais vem à mente nessa passagem seja isso, uma casa construída em cima da rocha e a outra casa construída na areia, vulnerável desse jeito. Mas na verdade, é aquilo mesmo, é aquela outra imagem, é isso aí. As casas são iguais, aqui a parábola não diferencia uma casa da outra. A parábola não mostra que uma casa era feita de um jeito, outra casa era feita de uma forma um pouco mais estruturada, não. O que Jesus vai falar nessa parábola não aparece aos olhos. Olha só o que ele quis dizer a respeito do construtor prudente. Vamos olhar. O texto fala, um homem que edificando uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Versículo 48. O que nós entendemos? Primeiro, esse homem prudente escolhe um lugar seguro para sua casa. Ele tira a terra solta, ele cava, essa palavra cava é muito interessante. Ele cava profunda vala até encontrar a rocha. Ele queria construir a sua casa num lugar seguro, onde o alicerce talvez da casa não iria aparecer e realmente não aparece, porque é algo que está coberto com a terra, com a areia, mas aquele homem cavou profundamente até encontrar a rocha e a partir dali ele construiu a sua casa. E o construtor insensato? O texto fala no versículo 49, um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce e arrojando-se o rio contra ela, a mesma tempestade, absolutamente a mesma tempestade, e logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína dela. Esse homem insensato, ele não fez absolutamente nada daquilo que o homem prudente fez. Ele não cavou, ele não teve o trabalho, e isso dá trabalho. Talvez alguns aqui já trabalharam com isso, ou conhecem, você que está em casa já pôde construir uma casa e acompanhar a construção, dá muito trabalho. A estrutura debaixo da terra, aquela que não aparece, dá muito trabalho. E o homem insensato, sabe o que fez? Ele cavou um pouquinho, tirou areia, ele logo sentiu uma terra um pouco mais dura e ali ele construiu a sua casa. Sabe o que aconteceu? Ele não teve o cuidado. Ele não considerou a possibilidade da tempestade. Talvez ele se iludiu de construir um dia de sol, um dia de verão, um dia de primavera, um dia onde não tinha aquelas fases de chuva fortes naquele lugar, e ele simplesmente disse, olha, dessa forma está bom. Ele não considerou as tempestades. Ele viu o que o texto fala, a grande ruína sobre a sua casa por causa dessa forma insensata pela qual ele construiu a sua casa. E tem uma versão que não chama insensata, chama ele de tolo. Esse é o construtor tolo que construiu a sua casa sem alicerce. Mas, amados, qual é o propósito? Essa é a parábola. E qual é o propósito pela qual Jesus escreveu essa parábola?
Agora você precisa prestar atenção. Olha o texto que fala, versículo 46, olha o que o versículo diz. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Aqui está a crise. Aqui está o problema. Pensem vocês naqueles homens como vocês sentados aqui, você em casa, imagina naquele monte sentado ouvindo aquelas maravilhas, ouvindo aquelas lições do reino de Deus, ouvindo aquelas coisas das bem-aventuranças. Nós somos o sal da terra, Jesus dizendo que nós somos a luz do mundo. De repente ele olha, no final de tudo, ele olha para você e fala: e por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não querem fazer a minha vontade? Esse é o problema que Jesus quer tratar com essa parábola que nós lemos. Vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas vocês não querem fazer a minha vontade. E qual é o problema de chamar de Senhor, de Senhor? Um judeu reconhecer Jesus como Senhor, a palavra aqui é Kyrios, é o rei absoluto, é aquele que é a autoridade máxima, aquele que é o supremo, aquele que é o proprietário, o dono, o amo. Quando um judeu reconhecia Jesus como Senhor, ele estava reconhecendo que ele era o Cristo, ele era o Messias prometido. Mas no nosso contexto, reconhecer Jesus como Senhor é a confissão básica da nossa fé. Não existe outra forma de você ter a salvação, de você obter a salvação, se você não confessar a Jesus como Senhor, como Kyrios. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9 é com certeza a confissão básica do cristianismo. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Não existe outra forma, como eu falei, de você obter a salvação se você não confessar com a sua boca que Jesus é a autoridade máxima sobre a sua vida, que Jesus é o Deus supremo sobre a sua vida. E não só isso, você precisa crer na ressurreição de Cristo. Você precisa crer num Jesus que é Senhor, mas também é ressurreto, que Ele morreu naquela cruz, deu sua vida naquela cruz por você e ressuscitou, venceu a morte. Ele é o Deus encarnado que pagou o preço naquela cruz pela sua vida. Essa é a confissão básica. Não existe salvação sem você declarar isso. Agora o que Jesus está dizendo é, o fato de você declarar isso, o fato de um dia você, na sua intimidade com Deus, se ajoelhou diante dele e falou: Senhor, eu reconheço o Senhor, aliás, eu reconheço o Senhor como Senhor, Kyrios da minha vida, como autoridade máxima da minha vida. Mas você não faz a minha vontade. Basta simplesmente você declarar isso? Basta você dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, onde você está no controle? Onde você continua dando as rédeas da sua vida, fazendo a tua vontade, atendendo aos teus desejos? Será que isso é uma salvação verdadeira? Será que isso é o suficiente você simplesmente declarar com sua boca que Jesus é o Kyrios, é a autoridade máxima sobre a sua vida? Essa era a crise que Jesus está falando aqui. Mas olha o que diz o versículo que nós estamos lendo, 46. E vocês não estão dispostos a praticar, a me obedecer, a me servir. Porque vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazeis. Essa expressão, Jesus está dizendo assim: olha, vocês não têm disposição em me obedecer. Vocês declaram que eu sou o Senhor da vida de vocês, vocês já tomaram uma decisão diante de Cristo, vocês já se renderam diante de Cristo, dizendo que Ele é o Senhor da sua vida, mas vocês não estão dispostos a fazer a vontade dEle. Vocês não estão dispostos a obedecer aquilo que esse Senhor que você declarou pede para que você faça. Continua o versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a... Aí ele vai falar a parábola. Queridos, aqui eu acredito que tenha três ações que testificam a tua salvação. Não é três ações que te levam à salvação, presta bem atenção, não entenda errado. Não são três atitudes ou três ações que levam você à salvação. Não, a salvação é pela graça.
A salvação foi Cristo, naquela cruz que Ele deu. A salvação foi o Espírito Santo do Senhor te dar entendimento dessa cruz, dessa salvação, de Cristo ressuscitado. Então essas coisas não te levam à salvação, essas coisas testificam a tua salvação. Buscar, ouvir e praticar. Vamos repetir? Buscar, ouvir e praticar. O verdadeiro discípulo de Jesus, que é aquele que olha e segue o Mestre, aquele que olha e segue o Senhor, o discípulo é o servo do Senhor, o verdadeiro discípulo é aquele que pratica essas 3 ações que testificam a sua fé, a sua salvação. Vamos pensar no vem a mim. Aqueles que buscam ao Senhor. Jesus estava falando com uma plateia, um público que estava buscando Jesus. E diante de todos nós aqui, diante daqueles que estão em casa, nós podemos dizer, sim, você tem buscado ao Senhor. Aliás, uma coisa que é importante nós entendermos, você não deve buscar uma religião, você não deve buscar uma liderança, você não deve buscar uma denominação, você deve buscar a Jesus Cristo. Amém? Você deve buscar a Cristo. Deve buscar a Jesus Cristo. Talvez a gente busque tanta coisa, né? Nos dias de hoje existem tantas opções, autoajuda, autovalorização, né? Existem tantas coisas que o poder está em você, que a força está em você, que a capacidade está em você. Até o Gabriel, cadê o Gabriel? O Gabriel pregou com os adolescentes, ele falou sobre isso. A gente tem uma mídia que diz para você que você tem o poder, você tem a capacidade. Busque dentro de você, não, busca Cristo. Busque a Jesus Cristo, você vai entender por que daqui a pouco. Então você deve sim buscar a Cristo. A quem você tem buscado? A igreja? A igreja é uma ferramenta de Deus valiosíssima. Mas você tem que buscar primeiramente a Cristo. E agora a segunda ação, ouvir. Ouvem essas minhas palavras. Nós podemos entender que essa expressão, estas minhas palavras que Jesus falou aqui, não é só o Sermão do Monte, não é só os evangelhos que falam a respeito das palavras de Jesus. Nós entendemos hoje que toda a palavra é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus é a palavra de Jesus. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura é aquela que nós devemos ouvir. Ouvir. E nós temos ouvido tantas coisas. Talvez a gente esteja ouvindo demais. Demais. Cristo, mais. Ouvido de Cristo, mais. E isso nos confunde. Nos confunde muito. Satanás fez isso com Eva. Satanás disse assim, olha, eu sei que vocês não podem comer do fruto e nem tocar. Não, Deus não falou tocar. Deus falou, vocês não podem comer do fruto. Mas Jesus, sabe o que Satanás fez? Satanás usou a palavra e mais, para confundir. Então preste atenção, cuide com o que você está ouvindo. É interessante que os nossos ouvidos, nesse tempo que a gente está vivendo da tecnologia, onde você tem na palma da sua mão, nos seus dedos, você tem acesso ao mundo todo, você tem acesso a grandes homens, né? A grandes pregadores. Então os nossos ouvidos ficaram mais refinados, né? Nossos ouvidos ficaram mais exigentes. Agora um pastor local, uma igreja local, já não tem mais a palavra que me alimenta. Essa frase que algumas vezes eu ouço, eu não tenho mais me alimentado com a pregação no púlpito. Eu fico pensando, Senhor, o que é isso? Será que essa mesma disposição, essa mesma exigência dos ouvidos tem sido a minha exigência na prática? Eu estou querendo ouvir coisas maravilhosas, mas será que eu estou disposto a praticar essas coisas maravilhosas? Eu quero ouvir coisas diferentes, coisas que sejam sobrenaturais, transformadoras, ok, maravilha, que bom isso, mas você está disposto a praticar isso? Então, alguns acham que ouvir simplesmente é o suficiente. Você está aqui, você buscou, você que está em casa, você buscou a Cristo através desse momento,
Você está ouvindo a palavra de Deus? Isso é o suficiente? Isso é o suficiente você simplesmente ouvir, ouvir, ouvir e ouvir? Terceira ação, praticar. Jesus também deixa claro aqui que praticar o Evangelho, ao invés de ser apenas ouvinte, mas nós devemos ser praticantes. O fato de nós ouvirmos simplesmente o Evangelho, mas não termos a disposição em praticar, de que vale isso? Nós precisamos entender que o cristianismo não é simplesmente algo intelectual. Nós precisamos não só ouvir, mas sermos praticantes daquilo que nós estamos ouvindo. A exortação é muito clara nesse texto, antes dele contar a parábola. Ele quer dizer, olha, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não praticam o que eu digo. Vocês não estão dispostos a fazer. Se coloca no lugar daqueles no Sermão do Monte. Ouviram tudo aquilo. Nem levantaram daquele lugar para começar a praticar ou não, e Jesus disse, vocês não estão dispostos a praticar. Vocês estão ouvindo, mas no fundo, vocês não estão dispostos a praticar. E é fácil. É fácil. Tem que cavar. Ou você pode fazer como aquele insensato, que não dá trabalho. Que não dá trabalho, você faz de qualquer jeito. Você leva a sua vida cristã de qualquer jeito, você ouve um sermão aqui, ouve um sermão ali, você vai na igreja um domingo, no outro não vai porque está muito frio, depois você vai de novo. Essa construção da sua casa de qualquer jeito vai te levar à ruína. Precisa cavar. E isso dá trabalho. Você precisa negar a si mesmo, deixar as tuas vontades de lado e fazer aquela que o Senhor Jesus quer. Negar a si mesmo, negar as suas vontades, os seus desejos para fazer a vontade de Deus, você acha que isso é fácil? Isso não é fácil. Você precisa abrir mão daquelas coisas que para você é importante, para fazer aquilo que Deus pede para que você faça. Você acha que isso é fácil? Não é fácil. Mas você precisa cavar. Você precisa cavar. Você precisa buscar, ouvir e viver aquilo, praticar aquilo. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai falar a respeito das mesmas palavras de Jesus, de uma forma um pouco diferente, sabe por quê? Ele fala assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Não se engane. Não se engane, não adianta você ouvir 1252 pregações. Não adianta você vir, não sei quantos cultos há por ano. Alguém já fez essa conta? Não. Deve ser um monte, não adianta você vir em todos os cultos do ano na igreja. Não adianta você ler a Bíblia toda num ano, e isso é muito bom. Mas isso por si só não é suficiente se você não estiver disposto a praticar. Essa palavra de Tiago mostra para a gente que praticar a palavra não é uma opção, não é uma possibilidade, é um mandamento, é uma ordem de Deus, é uma ordenança de Deus dizendo, pratica a palavra de Deus. Tornai-vos, pois, praticantes, que a prática da palavra seja para você um hábito. Você vai sair por aquela porta, você tem duas opções, ou praticar isso que você está ouvindo aqui, ou você ser um insensato, um tolo, que entra por um ouvido e sai pelo outro. E não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. A salvação não é intelectual, saber das principais doutrinas não é salvação, estudar teologia profundamente não é salvação. Isso é importante dentro de um outro contexto de salvação, mas não é salvação por si só. Você buscar grandes pregadores por si só não é salvação, se isso não mudar a sua vida, se isso não mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas intenções, isso não é salvação. Não se engane. Não se engane. Amados, eu queria tirar algumas lições disso. O pastor Paulo
falavam muito sobre isso, que nós estamos em obras. Nós estamos em obras. Pode passar para nós, Thalita, por favor? Isso. Nossa própria vida é uma construção. Todos os dias acrescentamos tijolos em nossa edificação. Você crê nisso? O pastor Paulo dizia que a gente tinha que andar com uma cordinha aqui, com essa placa, escrito ou na testa aqui, né? Cuidado, em obras. Você precisa entender que você está sempre em obras, todos os dias. A estrutura das nossas vidas, todos os dias sendo edificada a partir de cada palavra, a partir de cada pensamento, a partir de cada desejo, de cada atitude, de cada comportamento, de cada intenção do coração, de cada realização. Porém, nós precisamos construir a nossa casa, a nossa vida, sempre a partir do fundamento da obediência à palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? Sempre construindo a partir do fundamento da obediência, da prática da palavra de Deus. Isso é importante. Talvez nessa construção da sua vida, o seu quarto seja o seu casamento. Vamos pensar assim. A palavra de Deus diz, perdoa. Por que você não perdoa? A palavra de Deus diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que você não tem feito isso? A palavra de Deus diz que você, esposa, precisa ser uma mulher virtuosa, ajudadora, uma mulher que respeita seu marido. Por que você não faz isso? Você ouve, você busca, você conhece, você já leu, você já estudou. Por que você não faz isso na prática? Talvez a sala seja a criação dos seus filhos, que a Bíblia diz, criai-os na disciplina do Senhor. Por que você está ensinando ele outras coisas? Ou por que você não está ensinando os princípios da palavra para ele? Por que a ira faz parte da sua vida, se a Bíblia diz que nós não devemos nos irarmos da forma a pecar, a forma a falar o que você fala, nós devemos cuidar com aquilo que sai da nossa boca? Por que você não faz isso? Talvez a despensa da nossa casa, né, da nossa vida, seja os nossos relacionamentos dentro da igreja, relacionamentos no trabalho. E a Bíblia fala que nós devemos servir, nós devemos tratar com humildade uns aos outros, nós devemos considerar as necessidades do outro, como diz em Filipenses, antes das nossas. Por que você não faz isso? Você está disposto a buscar, você está disposto a ouvir, mas você não está disposto a praticar. Sabe por quê? Porque você está construindo a sua casa fora do fundamento da obediência. Esse alicerce que Jesus está falando, que não aparece. Você não está disposto a construir esse alicerce, que é buscar, ouvir e praticar. Nós nem falamos ainda a respeito da rocha. Nós estamos falando sobre o alicerce. Segunda, as tempestades revelam o alicerce. Queridos, enquanto a chuva não cai, enquanto o sol está brilhando, enquanto nós estamos no verão, enquanto as coisas estão maravilhosas, enquanto você olha para o céu e vê aquele céu lindo, aquele céu maravilhoso que às vezes você comenta, eu falo isso às vezes para a Vivi, assim, amor, não tem uma nuvem no céu, o céu está completamente azul. Enquanto você passa na beira-mar aqui de Florianópolis e vê aquele horizonte vermelho, lindo, com o pôr do sol, enquanto as coisas estão bem, e às vezes na igreja é isso, né? A gente olha para todo mundo, está todo mundo sorrindo, está todo mundo bem, a gente não tem ideia de onde está verdadeiramente a estrutura dessa vida, dessa casa. E as tempestades revelam. A tempestade vai chegar. Um dia você vai olhar às 2 horas da tarde pela janela e vai achar que já é noite, porque as nuvens escuras estão chegando. A tempestade está chegando. E sabe o que pode ser a tempestade? Pode ser um desemprego, pode ser uma perda na família, pode ser uma doença, pode ser uma quebra de relacionamentos, uma briga feia dentro de casa,
Pode ser tantas coisas que daí sim traz à tona verdadeiramente o teu alicerce. Aí nós vamos ver a diferença daquelas duas casas. Aquela que está construída por baixo, onde você não enxerga, onde tem a ver com o coração, onde tem a ver com as intenções, com as motivações, ali vai trazer à tona. Na hora da tempestade, se a sua casa não estiver com um alicerce seguro, a sua casa vai desmoronar. A ruína vai chegar. E a última. Os méritos são de Jesus Cristo. Nós entendemos, é correto dizer que o significado espiritual da rocha é o próprio Jesus. Jesus é a pedra angular, isso está escrito em 1 Pedro, está escrito em Romanos 9, está escrito em vários textos, que fala que Jesus é essa pedra de sustentação, onde você constrói e edifica a sua casa sobre essa rocha, sobre essa pedra que é Jesus. A tua casa não cai, não é simplesmente por causa do alicerce que nós estamos falando até agora. Porque você pode construir um alicerce de mais ou menos 55 metros de profundidade, mas se esse alicerce não chegar e assentar-se sobre a rocha, a sua casa continua vulnerável. Você está entendendo isso? Então os méritos pelas quais a tua casa está firme, a tua casa não vai cair, a tua casa não vai desmoronar, a ruína não vai chegar na sua vida, sabe por quê? Por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus, Ele é. O segredo está no fundamento e no alicerce que se assenta na rocha, que é Jesus Cristo. Um princípio claro dessa parábola é que os fundamentos da bem-aventurança do homem, ele não está no homem por si só. A bem-aventurança de uma vida onde não vai haver ruínas e não vai haver desgraças na tempestade, não porque Ele é bom, não porque Ele é o suficiente, não porque Ele tem condições de enfrentar aquelas tempestades, porque podem vir tempestades que você não vai suportar. Se depender das suas forças, você não vai suportar. Mas é a rocha, é o fundamento, é o alicerce assentado na rocha que vai sustentar você. Caso contrário, quando vier a tempestade, vai mostrar você um homem desesperado, uma mulher com medo, uma mulher sem esperança nenhuma, uma mulher desesperada, sabe por quê? Porque não consegue entender o que vai acontecer, ansiosa, irada, rancorosa com algumas coisas. Então, queridos, Jesus é a rocha pela qual o alicerce precisa estar assentado. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui para nós terminarmos. Eu queria fazer 3 perguntas. 3 perguntas para você que está aqui, para você que está em casa, para a gente terminar. A primeira pergunta que eu quero fazer é: você tem construído a sua vida no bom alicerce de buscar, ouvir e praticar ou não? Você entendeu? Você tem buscado construir a sua vida, edificar a sua casa, nesse alicerce de buscar, ouvir e praticar? Ou só buscar e ouvir? Ou só ouvir, ou só buscar? Você precisa entender que esse alicerce que Jesus está trazendo aqui, a exortação, a crise que Jesus vai tratar aqui, é porque vocês buscam, vocês ouvem, mas vocês não praticam. Talvez hoje seja o dia que você precisa sair por aquela porta, praticando isso que nós ouvimos. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer diante de Deus que você tem sido sim um ouvinte insensato, um construtor insensato que tem simplesmente buscado e ouvido ao Senhor, mas não está disposto a praticar. Segunda pergunta: o que as tempestades têm revelado a você? Não essa tempestade de terça-feira, né? Eu estou falando daquelas crises que vão vir. A tempestade nessa parábola nós vimos que vem tanto para a casa do insensato como para a casa do prudente. Aquele evangelho que diz que você não vai ter problemas, você não vai ter tempestades porque você é um crente, é mentira, é fake. Você vai ter sim tempestades.
E o que essas tempestades, esses problemas, essas lutas que você tem enfrentado, ou já enfrentou, ou vai enfrentar, têm revelado a respeito de você? Se você tem o alicerce na rocha, por que você tem medo? Se você tem o alicerce lá na rocha, em Jesus Cristo, por que você anda ansioso? Por que você anda inseguro no que vai acontecer com você amanhã? Se a palavra de Deus diz, as palavras do Senhor diz que Ele cuidará de todas as coisas, que Ele é nosso refúgio, nossa salvação, Ele é aquele que há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então por que você está assim? E a terceira e última pergunta que eu tenho a fazer é que talvez você que está aqui, ou você que está me ouvindo agora, ou vai me ouvir depois, se a sua vida não estiver em Jesus, se você não se render ao Senhor e dizer, vem ser a autoridade máxima na minha vida, morrer para a tua velha vida e nascer para uma nova vida, se você não confessar a Jesus como Senhor e Salvador, se você não reconhecer que Ele é o ressurreto, aquele que veio, morreu naquela cruz, mas ressuscitou, porque Ele é o Deus vivo, que a morte não poderia segurá-lo, se a sua vida não está assentada sobre esse fundamento, de que a rocha da sua vida é Jesus Cristo, cuidado, que a ruína pode ser grande. Vai vir aquela tempestade específica. Nós não sabemos qual é o nome dela. Se é bomba, se é Catarina, tem vários outros, tempestades aí. Mas vai vir a tempestade específica, onde a sua casa não vai aguentar. Talvez a sua estrutura financeira, a sua estrutura familiar, tem feito você resistir até aqui. Mas vai chegar a tempestade que você, a sua casa, não vai resistir. Sabe por quê? Porque ela pode ter até um bom alicerce dentro da sua percepção, mas se ela não tiver na rocha, que é Jesus Cristo, vai cair. Nós vamos cantar agora um cântico, eu quero que você reflita a respeito disso. E você que talvez tenha que reconhecer diante de Deus, Senhor, a minha vida está pautada em cima de religião, está assentada em cima de denominação, em cima de pessoas, em cima de doutrinas que me favoreçam, em cima da ideia de que basta simplesmente eu crer que Deus existe. Se você tem esse fundamento, aliás, sobre isso que a tua vida está amparada, que a tua vida está assegurada na tua opinião, você pode fazer hoje uma decisão e a sua vida pode mudar. A notícia boa é que a rocha não depende de nós, a rocha é do próprio Cristo, a rocha é do próprio Deus, que possibilita de que você, a partir de hoje, coloque a sua vida assentada sobre a rocha que é Jesus. É graça, uma decisão verdadeira, uma rendição da sua parte diante de Deus. Você pode, a partir de hoje, assentar a sua vida na rocha que é Jesus Cristo. Ouça essa música, reflita um pouco sobre isso, depois eu quero orar por você. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz, promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas dele.
as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Fique de pé. Eu queria falar com você que... Tá ligado? Queria falar com você que talvez a cada tempestade que você tem enfrentado é um pedaço da sua casa que vai embora, né? Um telhado, você já perdeu a janela, você já perdeu a sacada. E conforme a tempestade se aproxima e conforme as tempestades vêm, cada uma delas leva um pedaço de você. E nada mais vai restar daqui a pouco a não ser resto. Como diz o texto, uma grande ruína. E essa ruína não está se referindo apenas de uma vida desgraçada, perdão a palavra, aqui, mas também eternamente. Então você precisa de Jesus. Você precisa dessa rocha que é Jesus. Baixe sua cabeça. Se você nessa manhã reconhece diante de Deus que você não tem colocado a sua vida, a edificação da sua casa, da sua vida tem sido em cima da areia, eu queria que você tomasse uma decisão nessa manhã, se rendesse diante de Cristo e dissesse: Senhor, eu quero construir a minha casa a partir da tua vida, na minha vida. Se você quer tomar essa decisão, se você quer fazer isso, coloque a mão no seu coração, ore comigo. Eu queria orar com você e orar por você.